Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o evangelho de hoje é o Evangelho segundo Marcos, versículos de 38 a 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos acompanhando, o Evangelho segundo Marcos, e a cada palavra de Jesus, a gente vai percebendo, como foi, o caminho do discipulado. Não foi fácil. O caminho do discipulado exige de nós superar essas misérias que trazemos, e querer viver do jeito de Jesus. Ontem, nós vimos Jesus corrigindo aquela vaidade dos discípulos que queriam os primeiros lugares, Quem quiser ser o maior, Jesus falou, seja o servo de todos. Hoje, vemos o exclusivismo com que os discípulos querem tratar sobre o nome de Jesus. Como que se pudesse reter o nome de Jesus para si e não deixar que ninguém use desse nome. Ora, o texto diz que João vai falar isso: mestre, nós vimos alguém expulsando demônios em teu nome, nós o proibimos, E Jesus vai corrigir no coração deles essa ideia totalmente equivocada. Jesus vai repelindo aquela atitude dos discípulos. A palavra dele foi essa: quem não é contra nós é a nosso favor. Quem não é contra nós é a nosso favor. Ele vai mostrando que a sua doutrina, as suas palavras, elas vão agir no coração de muitas pessoas que estão fora do grupo, estão fora da comunidade. A palavra vai dar frutos onde ela for anunciada, mesmo que essa pessoa ela não faça parte do grupo que nós fazemos parte. Talvez aquela pessoa não tenha uma comunhão plena com Jesus, foi apenas batizada, nunca mais voltou na igreja, ou não recebeu ainda a totalidade dos sacramentos, Ou aqueles casos em que a pessoa nem batizada foi, Talvez nem batizada foi, e ela está lá fazendo o bem. Ou seja, a fonte desse bem é uma só, é única, é o próprio Deus. E Deus tem seus caminhos, Deus tem sua forma de agir. São Beda, o Venerável, como outros padres da igreja, comentam esse texto de forma muito interessante. São Beda, por exemplo, vai dizer: ninguém deve ser repelido para longe do bem que em parte já possui, mas antes, exortado àquilo que ainda não possui. Ou seja, deveríamos ficar felizes de ver uma pessoa fazendo bem, Fazendo algo em nome de Cristo, mesmo que ela não seja ainda uma seguidora de Cristo. Deveríamos ficar felizes e ajudar essa pessoa a se tornar uma seguidora de Cristo, e não repeli-la. Depois, um outro ensinamento de Santo Agostinho, muito interessante, o texto de Agostinho, ele vai comentar sobre essa passagem, Ele diz assim: aquele sobre o qual João havia falado não estava de tal modo separado da sociedade dos discípulos, a ponto de rejeitá-la como um herege. Não, ele só não fazia parte do grupo. Não era um herege. Mas assim como costumam fazer os homens que não ousam ainda receber os sacramentos de Cristo, e, no entanto, são de tal modo favoráveis ao nome cristão, a ponto de também receberem os cristãos e prestar-lhes serviços por nenhum outro motivo, senão porque são cristãos, Santo Agostinho completa:
Sobre estes o Senhor diz que não perderão sua recompensa. É a passagem logo em seguida, né, do copo de água. Todo aquele que der um copo de água a um dos meus discípulos, por serem meus discípulos, não ficarão sem a recompensa. Então, é bonito o comentário de Agostinho nesse sentido, né? Não é um herege, ele só não faz parte do grupo dos discípulos ainda, né? E aí completa Santo Agostinho dizendo assim, né? Não quer dizer que essa benevolência, né, esse bem praticado, né, em relação aos cristãos, em relação ao grupo, fez um bem para ajudou a igreja, não quer dizer com isso, né, que ele já está protegido e seguro, né? Ou seja, que mesmo que não seja lavado no batismo, e nem incorporado à unidade da igreja, não quer dizer que não vai precisar disso, né? Não é necessário, pode dispensar o batismo, pode dispensar a graça. Ele fala, não, mas porque de tal modo já são guiados pela misericórdia de Deus, né? De modo que chegarão a essa graça e assim saiam seguros dessa vida. Então, é bonito o ensinamento dos padres da igreja, né? Ensinando para nós também que todos podem fazer o bem ou devem fazer o bem. E não necessariamente porque não fazem parte da igreja, da comunidade, ou porque não caminham conosco, né? Deus tiraria totalmente a capacidade de fazer o bem? Não. Repito, a fonte única é o próprio Deus. Então, hoje, meus irmãos, nós queremos aprender com essa palavra. Primeiro, a não olhar para Jesus com esse exclusivismo, né? Esse monopólio do nome de Jesus. Deus pode operar o bem, né, em quem Ele quiser, através de quem Ele quiser, porque Deus é Deus, né? E todo mundo, né, toda pessoa, mesmo aquela que a gente considerasse bom, mas essa pessoa já fez tanto mal, né? Deus pode se utilizar dela para fazer o bem. Quem somos nós para limitar o poder de Deus, né? Como os discípulos aqui, com esse exclusivismo. Então, a primeira coisa é isso: Deus pode agir como Ele quiser, através de quem Ele quiser, porque Ele é Deus, né? A segunda coisa é que nós não devemos desistir das pessoas. Se ela já está fazendo bem, que bom. Em parte, né, nós devemos agora encaminhá-la à totalidade desse bem. Anunciar Jesus, trazê-la à complementariedade, né, da vida cristã, né, levá-la à plenitude dessa vida cristã, que é tão maravilhosa, né? Nesse sentido. E terceiro, não cair no relativismo, de achar, não, o importante é fazer a caridade, o bem, não precisa dos sacramentos, não precisa de Cristo, né? Porque o bem é um só, o universo, né? Essa linguagem assim bem genérica que a gente escuta por aí, né? Não, Jesus não teria vindo ao mundo e morrido por nós na cruz, né, se não fosse para nos libertar do pecado. Então, fazer o bem é o começo, né? Mas devemos agora, né, dar passos mais adiante na nossa fé, né, e abraçar esse Cristo na sua doutrina, no seguimento dele, né, e deixando que ele nos liberte do pecado, do mal, né, nos liberte das garras do demônio e vivendo uma vida cristã em plenitude. Por isso, aprendemos com essa palavra e queremos agora invocar a bênção de Deus sobre todos. O Senhor esteja convosco, desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.